Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Masterclass da Zigurate, que hoje tem como tema contratação em BIM, boas práticas em processos de licitação pública. Nessa sessão, vamos explorar os principais pontos para a contratação de projetos em BIM no setor público, com base no Guia de Boas Práticas para a Contratação em BIM, que é um guia realizado pela Sinaenco, que ele fez uma revisão de mais de 100 artigos, editais, licitações e guias, com o objetivo de oferecer melhores recomendações e práticas para a utilização do BIM na contratação pública para os profissionais de arquitetura e engenharia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou arquiteta urbanista e sou Program Owner e Relações Institucionais aqui na Zigurate. E se você ainda não conhece a Zigurate, nós somos um instituto de tecnologia online com mais de 20 anos de experiência. Nosso foco é a formação de profissionais do setor AECO, sempre voltado para a inovação, novas tecnologias. Nosso carro-chefe é o BIM, agora estamos entrando no mundo da IA. Nossa sede é aqui em Barcelona, mas nós temos uma comunidade global com mais de 200 mil pessoas, um corpo docente de mais de 200 professores que estão localizados em todos os países, ativamente no mercado, a Zigurate ela oferece uma experiência muito colaborativa, de networking, eh, isso. E essa masterclass de hoje, ela está atrelada ao nosso Master Internacional em BIM Management. Por isso, eu quero convidar para falar um pouquinho para a gente sobre esse Master a minha colega Carla Calil. Ela é Team Manager do grupo de admissões, da equipe de admissões, desculpa. Carla, bem-vinda. Boa tarde, Rê. Boa tarde a todos. Bom, na verdade, o que eu vou fazer aqui é um breve resumo, né, da nossa formação. É um master de 12 meses, tá? Um ano acadêmico. A gente tem nos 3 idiomas, né? Inglês, português e espanhol, tá? A Zigurate, ela é uma instituição parceira da Universidade de Barcelona, então no final do curso todos os nossos alunos saem com uma dupla titulação, tá? Um diploma de Master de 60 créditos emitido pela Zigurate e outro pela Universidade de Barcelona, tá? É reconhecido inclusive como a melhor da Espanha e está entre as principais também universidades de renome europeu. Tá? E basicamente nessa formação a gente aborda a metodologia BIM dentro de todo o ciclo de vida da construção. Tá? Então, desde o 3D até o 7D, tá? Então, chegamos também no pós-obra, isso tanto na parte técnica, né? Ou seja, com a utilização de softwares BIM, mas também a nível de gestão e implementação dessa metodologia, tá? Então, o principal objetivo do Master é que o aluno adquira todas as competências de um BIM Manager. Tá? Hoje, claro, um BIM Manager, além da parte operacional, né, que é o próprio conhecimento no software, ele também precisa saber como realizar uma implementação dessa metodologia, como gerenciar esse novo fluxo de trabalho colaborativo, essas novas equipes colaborativas e, claro, toda a documentação necessária para isso, tá? Então, é dessa forma que a gente vai distribuir o curso em 5 blocos no decorrer de um ano, onde o primeiro é a parte da gestão em BIM, né? Ali entram protocolos, a questão da interoperabilidade, o Open BIM, a prática da colaboração, e a gente já começa desenvolvendo os principais documentos, tá? Então serão desenvolvidos tanto o BEP como o BIM Mandate, que aqui já é o grande diferencial da nossa formação prática, tá? Todos os documentos são desenvolvidos também durante o curso. Tá? Depois a gente parte para o bloco 2 com BIM para projeto, que seria essa introdução à modelagem, onde os alunos começam modelando um edifício, né, com 12 pavimentos. Utilizaremos as principais ferramentas de modelagem BIM, tá? Também faremos a compatibilização desse modelo e a gente aborda também aqui o tema da programação visual, tá? Para os alunos realmente entrarem no curso com o pensamento computacional. Bloco 3, BIM para construção, onde a gente aborda todo o planejamento e orçamento.
tá? E obra, também abordamos o planejamento da obra, inclusive também ali aplicando a metodologia Lean Construction, tá? Bloco 4, BIM para gerenciamento de ativos, né? Então, aqui a gente está falando do pós-obra, né? Então, como trabalhar com BIM na parte da manutenção, o BIM também sendo aplicado na parte de edifícios históricos, e o último bloco do curso com foco na parte de implementação. Tá? Tem um treinamento em técnicas de implementação com o desenvolvimento do BIP, que é o plano de implementação BIM. No final do curso, os alunos entregam um TFM, que na verdade é a compilação dos projetos que eles virão desenvolvendo no decorrer do curso, tá? Então, os alunos começam o master já com uma equipe, normalmente são 4 integrantes, sempre um mentor, né, responsável por cada uma delas. Os alunos vão desenvolvendo esse projeto e no final só fazem uma apresentação com ênfase no que for mais interessante. Tá? Outro diferencial seria esse trabalho em equipe, né? Então, a gente também proporciona o trabalho colaborativo durante o curso, tá? Para maiores informações, é só acessar aqui o QR Code. Vocês podem falar aqui diretamente comigo, tem todo um departamento de admissões também, que está aqui à disposição. Bom, espero que tenha uma ótima masterclass. Obrigado, Rê, e até breve. Obrigada, Carla. Daqui a pouco eu vou deixar o link também no chat, quem não conseguir escanear o QR Code, e aí vocês podem pedir mais informações e conhecer um pouco melhor o nosso Master. Agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje. É um grande prazer receber aqui com a gente o Eduardo Nardelli. O Eduardo é arquiteto urbanista, doutor e professor no Mackenzie, já faz quase muitos anos que ele é docente, quase 40 anos de docência, e também é vice-presidente nacional de arquitetura da Sinaenco, a Sinaenco que representa e fortalece o setor da arquitetura e engenharia consultiva e promove boas práticas, inovação e articulação institucional. Quero já convidar vocês todos a deixarem suas perguntas e dúvidas aqui no chat, para no final o Nardelli e nosso diretor também, o Rogério Lima, o diretor do nosso Master, vão estar com vocês nessa parte de perguntas e respostas. Então fiquem à vontade para participar aqui com a gente. Nardelli, é um prazer te receber aqui hoje. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Quero, evidentemente, iniciar agradecendo pela oportunidade de fazer essa apresentação. Né? Eu estou recém terminando essa pesquisa que nós vamos trazer aqui, né? Que nós vamos conversar sobre ela, que a gente acha que é da maior importância, porque ela faz uma primeira leitura da atual legislação brasileira sobre contratações públicas do ponto de vista do BIM, né? Então, eu acho que, enfim, pode ser um momento aqui interessante, mais um, da gente divulgar esse trabalho e promover uma discussão. Eu vou compartilhar aqui eu preparei uma apresentação para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês. Posso subir já? Ok. Deixa eu ver se vocês já estão me vendo aí. Estão vendo a apresentação já? Está aparecendo Tá para todo mundo? entrando, tá aparecendo. Tá. Então, vamos em frente. Aqui na nossa apresentação, deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. Sim. Bom, eu preparei aqui e dividi nesses tópicos, né? Primeiro eu vou falar sobre a Lei 14.133/21, que está em vigor agora e que nós pretendemos que ela tenha sucesso no sentido de substituir todas as outras leis que foram feitas ao longo de um longo período para regular as contratações públicas no Brasil, né? Em termos da federação, mas que repercute nos estados e municípios. Em seguida, eu vou falar rapidamente sobre o que é BIM. Eu suponho que a maior parte dos nossos ouvintes já saibam o que é isso, mas não custa relembrar, até porque é a partir daí, então, que a gente vai discutir quais são, né, o que é necessário para fazer uma contratação de BIM, né? E aí, a partir dessa discussão, a gente vai falar sobre como licitar o BIM.
não é? Esse é o ponto. E nesse momento eu vou abordar aí um pouco do background, né? O que nós temos hoje institucionalmente nesse sentido. E aí eu apresento o guia, né? O nosso guia para vocês, e finalmente faço aí umas considerações finais, levantando alguns tópicos que eu acho que não são todos, não é exaustivo, a gente vai conversar sobre isso, mas acho que são interessantes para a gente começar uma boa discussão sobre essa dinâmica de licitações em BIM. Então vamos lá. A Lei 14.133 está aí, né? Ela está disponível aí neste site do governo, né? E é ela, então, que estabelece as normas gerais para a licitação e contratação na administração pública direta, autárquica, fundacional da União, Estados, municípios, Distrito Federal, etc. Né? E com isso que ela dispõe para a contratação de tudo, né? Tudo que vocês possam imaginar, né? Compras, etc, etc. Lá no artigo 19, ela fala, né, que os órgãos da administração com competências regulamentares relativas a atividades de administração de materiais, obras, serviços e estações deverão, inciso 5º, sempre que o serviço for de engenharia e arquitetura e se perceber que é adequado, né, a licitação deverá ser preferencialmente em BIM, né? Que aí ele ainda dá uma alternativa, ou tecnologias e processos integrados similares que venham a substituí-la, etc, etc. Muito bem. E ponto. Né? E isso é uma questão que tem instigado aí um debate. Afinal de contas, quando a lei fala que é preferencialmente, ela quer dizer que tem que ser, ela tem que não tem que ser, e aí tem várias posições, etc, etc. Tem prevalecido a ideia de que se não for, então tem que justificar porque não é, etc, etc. Mas isso não é o que nos preocupa, né? O que nos preocupa é porque quando você fala aqui para contratar em BIM, você está dizendo o quê? O que significa contratar em BIM? Então, como um marco legal, né, para regular essa questão, a gente tem hoje o Decreto Federal 11.888/24, que é, na verdade, uma reedição de vários decretos que vem vindo desde 2018, que estabeleceram a Estratégia Nacional BIM, que é, digamos assim, a dinâmica de implementação do BIM no setor público, não é? E segundo este decreto federal, isso não tem mudado de edição para edição, o BIM, ou a modelagem da informação da construção, como está traduzido no Brasil, é um conjunto integrado de processos e tecnologias que permite criar, utilizar, atualizar e compartilhar colaborativamente modelos digitais de uma construção, de forma a servir potencialmente a todos os participantes do empreendimento durante o ciclo de vida da construção. E eu destaco aqui algumas palavrinhas, né? Primeiro, ele é um conjunto integrado de processos e que é baseado numa tecnologia, né? Ele pressupõe um trabalho colaborativo, ele pressupõe como resultado um modelo digital da construção e ele está, digamos assim, relacionado ao ciclo de vida da construção. Bem, o que é que exatamente, então, isso significa, né? Bom, isso significa que, em primeiro lugar, ele envolve pessoas, não é? Em segundo lugar, ele envolve tecnologia, ele envolve processos que nós temos que conhecer, quais são esses processos, e ele envolve um conjunto de normas e marcos regulatórios, não é? Bom, e isso tudo precisa, de alguma forma, estar resolvido, não é? Além do que, ele é um processo disruptivo que sai da questão da representação que nós estamos acostumados, né? Por exemplo, eu faço duas linhas paralelas e digo isto é uma parede, e ele vai para a simulação, né? Quer dizer, na verdade, eu uso objetos digitais que devem se comportar como se fossem os objetos da realidade que eles representam, tá certo? Então, nossa, é um passo completamente diferente daquilo que nós estávamos acostumados.
Isso significa que nós estamos falando, perdão, de objetos que são parametrizados, que além da sua própria representação geométrica, eles trazem outras informações, não é? Informações sobre o desempenho acústico, estrutural, etc., etc., as características de material, enfim, a posição, né? Não é? Qual é a posição que ele está dentro do modelo, enfim, da obra final, não é? Então, enfim, não é uma coisa, digamos, trivial, né? O resultado disso é um modelo que contém diversas informações que podem ser extraídas dele, tá certo? Então, nós precisamos, perdão, está um frio aqui em São Paulo, que é o dia mais frio do ano, por enquanto. Muito bem, então o resultado dessa conversa é o quê? É isso, quer dizer, o resultado que, quando você vai falar, ó, vamos contratar em BIM, o que você está contratando? Na realidade, você está contratando um container de informações hierarquizadas e interrelacionadas, né? A partir do qual você está, então, as documentações que você pretende utilizar, né? Memória de cálculo, desenhos, relatórios, etc. Pausa para tosse. Vamos lá. Agora vamos em frente. Bem, então, o que é necessário para contratar o BIM? Muito bom. Eu preciso, em primeiro lugar, definir quais são os meus objetivos. Para que eu vou contratar o BIM? Uma vez resolvidos os meus objetivos, eu preciso saber qual é o nível de informações necessárias para construir aquele modelo lá que nós estamos falando, não é? Eu preciso também fazer um metaprojeto, vamos dizer assim. Eu preciso construir um plano de como eu vou fazer aquele modelo, quer dizer, que é o plano de execução BIM. Apareceu uma coisa na minha tela, apareceu para vocês também? Tá bom. Eu preciso, para desenvolvimento deste modelo, eu preciso ter um ambiente digital onde eu consiga reunir estas tais informações, seja a partir de um modelo isolado, seja a partir de vários modelos que se juntam naquilo que nós chamamos de modelo federado, eu preciso ter esse ambiente para trabalhar nele, tá certo? E eu preciso ter um processo de gestão da informação, não é? Então, eu estou falando do que exatamente? Bom, isso aqui por alguma razão não avançou a minha. Aqui, avançou. Bom, eu estou falando do seguinte: quando eu falo em definição de objetivos, eu preciso pensar qual é o ciclo de vida do ativo ou do empreendimento que eu pretendo lançar. Eu vou contratar o BIM para quê? Só para fazer os projetos? Eu vou contratar o BIM para usá-lo na obra? Então, se eu for fazer só os projetos, eu estou falando de determinado tipo de informação. Se eu estou falando de obra, por exemplo, interessa para a obra, para fazer um plano da obra, eu preciso fazer um cronograma físico-financeiro. Bom, então eu estou falando de informações que eu preciso agregar a esse modelo, como o tempo, em que momentos aquilo será construído, tá certo? Aquele pilar lá que apareceu aqui na nossa apresentação no começo. Em que momento ele será construído, além de todas as outras informações que ele já tem, não é? E quanto ele custa? Né? Isso é informação que eu preciso agregar no meu modelo. Eu estou fazendo esse modelo BIM para, e na entrega, depois de entregue o ativo, operar o edifício. Bom, mas aí então eu preciso de outras informações. Né? Então, é fundamental que esses objetivos sejam definidos para que eu possa dar o passo seguinte, né? Que é exatamente definir quais são as informações necessárias. Eu acho que eu estou com um pequeno delay aqui. Deixa eu ver. Agora foi. Né? Então, a partir disso, eu vou então poder definir quais são as informações necessárias. E aí eu estou me conectando diretamente com a norma 19650, né? Porque é ela que estabelece a hierarquia dos requisitos das informações que eu vou precisar. Né? Então, por exemplo, a instituição, a organização, o contratante, quais são os requisitos de informação que ele precisa?
não é? Quais são os requisitos de informação que o ativo a ser construído necessita, que eu forneça, né? Que eu obtenha essas informações. No nível do projeto, quais são as informações que eu preciso? Por exemplo, qual é o desempenho que eu espero do meu ativo? E aqui eu faço até um parênteses para comentar, né, para a gente perceber o quão revolucionário pode ser o uso do BIM nesse processo. Olha, a gente pode pensar em contratar empreendimentos, enfim, de obras e tal, a partir do desempenho que se espera daquilo, né? Olha, isso pode ser um critério até de contratação, né? E também eu preciso saber como é que vai ser feita a troca de informação entre todos esses participantes, tá certo? Tudo isso está lá na norma 19650, como é que nós vamos fazer isso, certo? Como é um plano de execução BIM? Para eu definir esse plano, eu preciso saber, não é? Eu preciso descrever o projeto, eu preciso saber quais são as empresas e órgãos públicos envolvidos nessa contratação, eu preciso descrever quais são as funções e os responsáveis por essas funções que estão envolvidos, como relacionar todas essas atividades, tá certo? A lista de contatos, eu estou lendo alguma coisa rapidamente aqui, não é? A matriz que relaciona disciplinas, quer dizer, tudo isso eu preciso ter organizado e estruturado, inclusive em planilhas, né, para que eu consiga compreender. Por exemplo, eu vou construir uma escola, né? Quer dizer, quais são os atores que estão envolvidos nisso? E se for um hospital, não é? E se for uma obra mais complexa? Então, isso tudo precisa estar devidamente resolvido, né? E o ambiente comum de dados, ele é uma coisa sensível e muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, eu preciso ter a segurança dos meus dados. Eu preciso ter acesso aos meus dados. E quem é que tem acesso? Quem é que está autorizado a acessar o quê? Em que momento? Né? E de que forma? Então, esse controle é preciso ter. Eu preciso ter a rastreabilidade, eu preciso saber o que aconteceu durante o trabalho, tá certo? Quem mexeu, quem não mexeu, o que foi mexido, né? E é para fazer a troca de dados, eu também preciso saber quais são os formatos dos arquivos que nós vamos utilizar. Espera um momento, Nardelli, acho que ficou mudo. Consegue ativar o seu microfone? Ficou Agora. mudo que eu estava tossindo. De vez em quando eu dou uma pausa aqui, porque eu, deixa eu. Eu estou com um delay realmente aqui, não sei o que aconteceu. Tudo bem. Vai passar. Foi. Gestão da informação. Bom, mas o que é a gestão da informação? Observe que nós temos vários tipos de informação, né? Em primeiro lugar, nós temos informação tradicional, que a gente já conhecia, geométrica. Ah, sim, mas não é só informação geométrica. Eu tenho que ter, por exemplo, um sistema de classificação dos elementos que estão aparecendo lá. Eu preciso estabelecer quais são as diretrizes para a construção do meu modelo, não é? Como eu vou auditar o meu modelo? Como é que eu posso dizer se o modelo está bom ou se não está bom? Se ele atendeu aqui na necessidade daquela etapa de entrega de projeto. Eu preciso estabelecer quais são as diretrizes dessa auditoria. Bom, tudo isso está regulamentado, né? Tudo isso faz parte dessas. São 15, né? São 14 normas já publicadas pela ABNT, produzidas pela Comissão Especial de Estudos, que é a 134, né? Que é dedicada ao BIM. Então, elas já publicou aí, ó, 14 normas e uma prática recomendada. Então, tudo isso precisa estar devidamente, digamos, incluído no nosso processo de contratação, tá certo? Bom, aí vem a pergunta, né? Como fazer, então, a licitação? Bom, pausa para tosse. Como fazer a licitação?
Quando a gente olha para o arcabouço legal que nós temos hoje, dedicado ao BIM, nós encontramos lá o decreto 10.306/2020. Observe que são sempre coisas recentes, né? Estamos em 2025, isso foi em 2020. O que ele diz, né? Ele estabelece a utilização do Building Information Modeling, ou modelagem da informação da construção, na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, enfim, realizados pelos órgãos públicos e tal, de acordo com a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. O que ele pretendeu? Ele pretendeu nos dar a nomenclatura, né, os elementos legais necessários para que a gente fizesse, então, esse processo de licitação. O problema começa aqui, né? Vamos lá. Atenção, virou. Por exemplo, no artigo 3º, ele define o que é BIM, né, e que não foge muito daquilo que nós falamos no começo, é basicamente a mesma definição, né? Ele fala no artigo 3º, item 3, do ciclo de vida da construção, e ele fala aí de programa de necessidades no meio disso, elaboração de projetos, ah, execução de obra. Quer dizer, ele fala de um ciclo de vida um pouco diferente daquilo que nós tínhamos imaginado, não é? Porque ele está falando aí de coisas um pouco genéricas, mas enfim, que contemplam ali aquilo que nós tínhamos conversado, né? Construção, gerenciamento do ativo, etc. E aí ele fala uma coisa interessante, né? No item 5, modelo BIM. A base dos dados fundamentais, objetos, é o modelo BIM, né? Então, ali estão as informações codificadas, tudo que eu disse até agora. Que bom, né? Está tudo lá. No artigo 4º, ele fala: a implementação do BIM ocorrerá de forma gradual isso ele está se referindo à Estratégia Nacional BIM, né? Então, a primeira fase, o que se espera da Estratégia Nacional BIM? A primeira fase, que a ideia é que se faça um modelo que você possa extrair, né, detecção de interferências físicas e funcionais, o famoso clash detection, etc., etc., extração de quantitativos e geração de documentação gráfica. Então, essa é a expectativa, né, que a legislação brasileira atualmente tem em relação ao BIM, né? Numa segunda fase, que, segundo a nossa Estratégia Nacional BIM, seria em 2028, daqui a 3 anos, o gerenciamento e a manutenção do empreendimento após a sua construção, cujos projetos de engenharia, etc., etc., tenham sido desenvolvidos para essa finalidade, né, com o BIM. Muito bom. No artigo 5º, ele diz também que, além do disposto anteriormente, a implementação do BIM deverá acontecer na execução direta de obras em uma ou mais etapas do ciclo de vida da construção. Quer dizer, não é claro qual deles, né? Em que momento você aplicaria o BIM. Então, isso fica meio a critério de quem vai contratar, não é? E da mesma forma, na execução indireta e tal, que você vai escolher, né, qual é a etapa da construção. Então, isso é uma questão a ser considerada, né? No artigo 8º, ele fala que o nível de detalhamento que você tem que usar no seu projeto está ligado aos usos que são estabelecidos no artigo 4º. Mas os usos estabelecidos no artigo 4º não falam exatamente aquilo que nós usamos aí no mercado, né, que tem sido usado no mercado em 4D, 3D, 5D, etc., mas fica uma coisa um pouco nebulosa em relação a isso, né? E aí ele fala em execução de fluxos de trabalho com o uso do BIM, mas, por exemplo, não caracteriza que isso seja um plano de execução BIM. Essa questão, essas coisas que estão, digamos assim, não muito claras, né, que estão meio nebulosas nessa, deu margem a uma, evidentemente, a uma ação proativa dos contratantes, não é?
porque é claro que cada órgão público que se dispôs a implementar a Estratégia Nacional BIM e resolveu fazer suas contratações, percebeu, né, a dificuldade de você trabalhar sem definições mais claras. E, evidentemente, muitos, né, eles fizeram muito bem em fazer isso, passaram a fazer seus próprios manuais, cadernos, guias de contratação, etc, etc. Eu, né, seria fantástico isso, porém, se todos fizessem a mesma coisa. E o que nós começamos a perceber é que, infelizmente, não era o que estava acontecendo. Até porque, vamos refletir, não é? A gente está falando de um working in progress. Nós estamos falando de uma coisa que não acabou, né? Nós estamos no meio dessa implantação. Tivemos aí o congresso do BIM Fórum Brasil, né, em maio, e falando em FC5. O que é IFC5? Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, assim, nós estamos nesse momento. E quando você faz um caderno de contratação, etc., você consolida aquele momento, né? Então, a gente começou a perceber que os vários contratantes para os quais, né, os nossos filiados prestam serviço, tinham cada um o seu caderno. Alguns estados até publicaram algumas leis, né? E aí nós começamos a ficar preocupados como é que a gente poderia trabalhar em cima disso, né? E aí nasceu então a ideia da gente fazer um guia nosso, né? Quer dizer, o Sinaenco se dirigindo aos seus filiados, aos seus associados, o que que nós entendemos como o que seriam boas práticas para a contratação em BIM. E aí, então, esse processo envolveu um trabalho bastante árduo, né, que começou aí com uma parceria do Sinaenco com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e que nós depois fizemos uma parceria com a Universidade do Minho, não é? Que tinha um objetivo anterior, que era o seguinte: bom, antes da gente sair por aí dizendo o que nós achamos que deve ser feito, o que é que nós temos já publicado, nessa equipe que trabalhou no projeto, o que é que nós já temos publicado, né? Então, nós adotamos esse sistema, essa metodologia de revisão sistemática da literatura, e nos debruçamos, então, sobre artigos já publicados, editais de licitações, perdão, e guias e manuais, né? E aí fomos, então, ler os artigos científicos, enfim, que já estavam publicados por aí. Nesse sentido, a gente adotou a língua inglesa, né, porque seria, digamos assim, a mais abrangente em termos de publicações, e fizemos aí uma pesquisa delimitada entre 2018 até 2023, que era a data que nós iniciamos o nosso trabalho. Trabalhamos aí com a base de dados Scopus, Science Direct e Cielo, não é? Usamos esses termos de busca, fizemos aí tivemos como resultado inicial 316 artigos, e que aí nós fomos decupando, né? Porque primeiro você vem pela palavra-chave, aí você tem que ver exatamente a que ele se refere, né? E no final você tem o problema do acesso ao artigo. Nem todos você tem o resumo, não tem o artigo e tal. E no final nós chegamos a 38 artigos, né? Esses 38 artigos foram lidos por aquele grupo lá que vocês viram. Resultou nesta estatística, né? Quais desses artigos falavam sobre aspectos licitatórios, aspectos contratuais, requisitos tecnológicos, né? Enfim, tudo isso aqui. Esse material está todo publicado aqui nos anais do 5º Congresso Português de Building Information Modeling, né? É um artigo que nós publicamos com todos os resultados disso aí. Eu não vou me aprofundar aqui em cada um desses termos, mas é interessante ver, né, como existe nenhum artigo científico sobre aspectos licitatórios, né? Falam sobre questões contratuais, né, programação aplicada ao BIM, aspectos legais, etc. Mas a questão licitatória ela está ausente, pelo menos
na academia, né, das preocupações. Aí nós nos debruçamos sobre os editais de licitações, né? E os editais de licitações, então, nós começamos aqui, fizemos uma busca entre 2018 e 2023, focamos no Brasil, houve até uma vontade de nos aprofundarmos aí internacionalmente, né? A princípio nós tínhamos pensado, depois a gente começou a perceber que isso ia ser muito difícil para nós, ter acesso a bases, né, de pesquisa de editais de licitação, exceto na Espanha, diga-se de passagem, que o Building Smart da Espanha tem lá um tópico lá, uma abazinha lá no site deles, em que aparecem esses editais. É até interessante isso, para quem quiser fazer uma pesquisa sobre essa matéria. Então, nós nos focamos no Brasil. A base de dados foi uma empresa que faz a busca dessas licitações permanentemente, chamada Colicitação, termo de busca BIM. Iniciamos aí com 522 editais, depois fomos decupando da mesma maneira. Muitos desses editais, na verdade, eram de compra e venda de software, pura e simplesmente. E no final nós ficamos com 93 editais que foram lidos por esse grupo todo, né? E chegamos então a estes resultados que nós mostramos aqui, e que estão todos publicados nesse artigo que foi enviado para o SIGRAD, 28º SIGRAD, que aconteceu, por sinal, aí em Barcelona, no ano passado, né? Então está lá nos anais. Se vocês quiserem detalhamento aqui de tudo que foi falado, foi visto, etc., sobre as licitações, está aí, né? Afinal, o que é importante, né? Que tenha que aparecer, o que tem sido pedido, etc. E, finalmente, a gente se debruçou sobre guias Bueno, pues e yo creo que ya manuais, esto né? es todo lo que se E aí fizemos pregunta. uma leitura Yo também agradezco de a todos todos eles. vuestra participación Foram ao total en esta 12, sesión de hoy. Muchas gracias por todos los comentarios, las sendo preguntas en el 4 chat, todo lo que hemos ido comentando. Yo internacionais mientras estaba Nicolás e os en la sesión, yo demais iba comentando con vosotros brasileiros. por privado algunas E o que cosillas. tem Muchas lá, gracias a né? todos. Gracias, De Nicolás, uma por esta sesión de matriz hoy. comparativa entre eles, Gracias etc. a ti, Y Carmen. E os Gracias a resultados Sigurat y creo que nos vemos desse pronto, ¿no? trabalho aí nos Por vemos pronto. Barcelona. internacionais, Esperamos que etc. pronto E os podamos outros hacer también resultados más também sesiones con foram novedades de Autodesk. apresentados num Y simpósio que estaremos nós encantados de fizemos lá na recibirte. Universidade de Espero Mackenzie que sí, espero que sí. há Muchas um Que ano gracias a vaya muy todos. exatamente, bien. Muchas gracias a todos. com Adiós. esse pessoal Adiós. todo, que são quem, né? São pessoas, são convidados. Nós pusemos uma chamada pública, vamos dizer assim, de especialistas interessados, enfim, donos de empresa, profissionais liberais, etc., para discutir com a gente esses resultados e, eventualmente, validar ou não validar, né? Indicar aquilo que nós deveríamos, então, colocar no nosso guia de contratação. E aí está ele, né? Depois de todo esse trabalho, nós fizemos uma publicação, e que, evidentemente, tem um primeiro capítulo que esclarece, né, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Um segundo capítulo em que a gente apresenta termos e definições relacionadas ao BIM. E aí, todos os capítulos aqui entre o 3 e o 20, que abordam a questão do BIM, né, no processo de licitação, aí dentro da nomenclatura da 14.133. Né? Então, a legislação se refere a estudo técnico preliminar, anteprojeto, projeto executivo, enfim, projeto básico, que é uma criação até que mais adiante a gente pode discutir sobre isso. Assim, como é que o BIM entra nisso aí? Né? Como é que a gente deve olhar para o BIM a partir desta nomenclatura definida na 14.133? Porque, veja bem, a 14.133 ela não foi feita para a contratação em BIM, ela foi feita para a contratação em modo geral. E ela diz que deve ser preferencialmente em BIM. Né? No apêndice 4, imagina, apêndice A, né, a gente fala sobre modelos BIM, direitos autorais e patrimoniais, que é uma questão muito importante. Quando a gente termina um trabalho em BIM, a gente entrega um modelo digital editável. Como é que fica isso?
Quem pode mexer? Se mexer, o que acontece? Né? Os elementos que estão sendo usados neste modelo têm autoria? Lembre-se que a gente, quando faz quando modela, a gente usa objetos, a gente usa famílias de objetos que alguém fez. Eles têm autoria, né? Então são questões aí pendentes. Né? No apêndice B, a gente fala sobre diretrizes para depois que a contratação for uma. Quer dizer, como é que desenvolve o modelo? O que tem que ter lá no modelo? Né, do ponto de vista de geometria. Vale a pena você desenvolver um modelo com a geometria absurdamente detalhada? Quanto você está gastando de memória para determinados detalhes que eventualmente não têm a menor importância, por exemplo, né? Então, aí estabelecemos aí essas diretrizes, né, que são importantes aí para o processo. E aí, finalmente, o apêndice C, a gente conta aí a história, toda essa história da pesquisa e tal, para que tivesse um registro e as pessoas soubessem a origem, né, de tudo isso. E fizemos um anexo A, em que a gente publicou a lista de todas as normas BIM aí que eu acabei de mostrar para vocês mais pouco antes. Aqui é um pouco a cara, né, de como é que são as páginas aí do nosso. A gente, enfim, termos de relação, etc. Aqui o BIM, o processo de licitação, né? Como é que a gente vai aí, as etapas do processo e tal, né? As modalidades de licitação, né? Modelo de gestão do contrato, enfim, eu peguei uns extratos só para vocês terem uma ideia. Até aproveito para dizer, não é, que na estrutura do nosso guia a gente traz aqui, né, o que está na lei, como é que a lei define e tal, e aí em azul aqui a gente vai falando o que a gente acha em relação a isso que está escrito aí e quais foram as validações que aconteceram durante o simpósio, né? Quer dizer, a gente discutiu isso no simpósio, o que foi que a gente chegou à conclusão sobre esse ponto. E aqui, então, eu vou para as minhas considerações finais, dizendo o seguinte, né? Em primeiro lugar, para ficar muito claro para todos nós, é que o produto final do BIM é um modelo digital, que corresponde à construção virtual do ativo e, portanto, ele é um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual e que, por isso, só pode ser contratado por proposta técnica e preço, e jamais por leilão reverso. A gente já percebeu, né, há muitas licitações andando por aí, e que se pretende contratar o BIM por menor preço, simplesmente. Né? Quem cobra mais barato leva. Segundo ponto. Conforme o roteiro, né, do certame estabelecido pela 14.133, nenhuma licitação pode acontecer sem que seja elaborado um estudo técnico preliminar sobre o objeto que será licitado e que vai orientar o termo de referência. Então, se você eu pretendo fazer um hospital. Ok, é preciso fazer um estudo técnico preliminar sobre isso. Por exemplo, esse hospital terá que cara, terá que tamanho, que custo, etc. Muito bom. A gente recomenda que o BIM já entre aí nessa fase, né? Porque é este estudo que vai orientar o termo de referência, e é aí que você já precisa definir quais são os objetivos, né, os usos que você vai fazer, qual é o nível de informações necessárias, quais são as diretrizes para a elaboração do plano de execução BIM. Né? Outra questão que eu já até mencionei anteriormente, é fundamental que seja definido o CDE. Quer dizer, qual será o ambiente comum de dados que vai ser utilizado no desenvolvimento desse projeto, né? E como é que o setor contratante garantirá a segurança dos dados e, principalmente, que ele tenha esses dados, né? Porque depois que acabou a brincadeira, fica com quem isso? Outra coisa, né, que a gente acha fundamental é que
todo o processo de gestão da informação esteja estruturado com base nas normas brasileiras, né, que são desenvolvidas, quer dizer, no Brasil, desenvolvidas aí pela Comissão Especial de Estudos, né, que são aquelas que eu já mostrei antes. E aqui é uma questão sensível, né? Me desculpe o textão que ficou aqui, mas eu não tive outro jeito. Como é que a gente certifica a habilitação técnica das pessoas que vão trabalhar neste processo? Então, por exemplo, há uma série de termos sendo utilizados atualmente que descrevem determinadas funções, por exemplo, modelador BIM, o projetista BIM, o coordenador BIM, o facilitador BIM, gerente BIM, etc, etc. Ora, sempre que se utilizar estes termos, né, no nosso entendimento, não, essas funções não podem ser realizadas de forma profissional sem que haja a participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado, ou no CREA ou no CAL. Ou seja, não é qualquer um que vai fazer este modelo. Esse modelo terá que ser feito por indivíduos que foram, de fato, estudar engenharia e arquitetura. Né? Não é uma pessoa, eu sou experto em BIM. Bom, ok, BIM. Mas o fim não é o BIM, o fim é a engenharia, é a arquitetura, é o objeto que vai ser construído. Portanto, necessariamente quem está envolvido nesse processo precisa estar habilitado para isso. Né? Aí outra questão sensível. É preciso considerar que no Brasil a adoção do BIM pelo setor público ainda é incipiente, né? E existem diferenças regionais, enfim, que determinam as dificuldades de você fazer essa implementação. Então, é preciso, desse modo, né, considerar que nem todos os lugares, né, você, mesmo em estados como São Paulo, que tem grande desenvolvimento econômico, etc, etc. Você tem regiões do estado de São Paulo que tem recursos para fazer uma implementação do BIM. Então é preciso tomar cuidado, né, na hora que a gente faz essas exigências, né, de capacitações, etc, etc, do que nós estamos falando, né, de que ambiente nós estamos falando. E aí, nesse sentido, a gente acha que essas exigências precisam sempre levar em consideração a possibilidade de uma participação grande, né, de vários, não ser restritivas. Então, ao invés de ficar inventando coisas, né, como participação em projeto com BIM, sei lá, X metros quadrados e mais não sei o quê, né? Quer dizer, essas atestações serão sempre muito mais complexas, né? E, de qualquer forma, essa questão da certificação ainda é uma discussão em aberto, né? E que, no momento, a gente entende que não é o melhor, mas também não é o pior, mas o caminho mais correto seria a gente aceitar, admitir os atestados fornecidos aí pelos conselhos profissionais. É isso, minha gente, é o que eu tinha para trazer. Aqui estão os meus dados aí para contato, se vocês quiserem. Aqui está um QR Code aí do nosso guia, para vocês quiserem baixar, está gratuitamente lá no site do Sinainco. Muito obrigado. Obrigada, Nardelli. Eu gostaria agora de chamar o Rogério Lima para a discussão. O Rogério, como eu comentei antes, ele é diretor do Master em BIM Management aqui da Zigurati, ele é arquiteto e urbanista também, é sócio fundador e consultor na Ecotec. Ele está em Lisboa agora, não, em Lisboa não, em Braga, né, Rogério? Em Portugal. Ele é Opa. especialista em desenho generativo baseados em BIM. Rogério, Boa. bem-vindo. Obrigado, Renata. Nardelli, primeiro prazer, tá, em conhecê-lo, dividir essa Prazer. sala aqui contigo. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Foi bem esclarecedor, principalmente para mostrar a todos como foi o processo, né, a metodologia que vocês escolheram para poder chegar nesse resultado. Acho que é um resultado extremamente necessário para o país, né? Como você mesmo pontuou, cada um foi fazendo ao seu jeito, uma vez que não tinha nada um pouco mais oficial. Cada
estado e às vezes até cada instituição começou a fazer então seus próprios guias, etc, para tentar suprir esta ausência. E aí com esta iniciativa da Sinaenco, eu acredito que a gente começa então a ir para um caminho único, né? Não é ainda, como você mesmo pontuou, o ideal ou responder todas as perguntas, mas pelo menos aqui a gente já começa a entrar numa esteira onde todos possam aos poucos ir se juntando e colaborando a ponto de chegar um momento que a gente tenha isso uniformizado no país. Por isso, parabéns por toda a iniciativa. Eu queria perguntar um pouco para você alguns pontos, até para ajudar um pouco quem nos ouve. É, Esse quesito, que foi o último que você tratou, da habilitação técnica, é um quesito que eu recebo essa pergunta, sei lá, umas 10 vezes por ano, sabe? E, professor, como é que eu boto lá? Eu vou fazer uma licitação, como é que eu boto? Há 2 dias atrás, eu recebi essa pergunta da Câmara dos Deputados, que querem fazer um edital agora, e estão precisando exatamente dessa resposta. Eu encaminhei o guia de vocês, inclusive, olha, dá uma Oh, lida que aí no bom. guia, e que eu acho que pode ajudar como uma grande referência nessa reflexão. Mas eu queria voltar um pouco à questão do CAT, é, desta forma de comprovação, que eu acho que é uma delas, eu concordo consigo, é uma delas que a gente deve colocar dentro dos nossos editais. Entretanto, ela tem uma fragilidade que eu já vi acontecer, inclusive, próximo de mim, assim, de pessoas que eu conheço e que fazem, apesar de não concordar, mas eu sei que a pessoa faz, e, enfim, acaba mostrando para mim uma fragilidade desse sistema, que é uma determinada empresa que já tem o hábito de fazer projetos ou obras para governos, portanto, ele já tem um modus operandi ali mais ou menos tipo, estabelecido, que não fez nenhum tipo de migração para BIM oficial, nenhum tipo de implementação em BIM, mas, sabendo desta necessidade, contrata uma terceira pessoa só para modelar e, como a gente diz no popular, para inglês ver. É um BIM para inglês ver. E aí, ele pega um CAT lá dizendo, faço em BIM. Mas eles próprios, a empresa em si própria, não sabe absolutamente nada de BIM. Foi uma terceirização de uma modelagem, né? Mas os fluxos em si, nada daquilo que você mesmo colocou, acabaram por não ser seguidos. Como fica a reflexão de vocês que participaram dessa pesquisa a respeito desta fragilidade que o CAT pode vir a ter? Muito boa pergunta, Rogério. Bacana que você está em Braga, um lugar que eu gosto muito é em Portugal. Incrivelmente, tenho frequentado bastante por causa da Universidade do Minho, nossa Exato. parceria. Qualquer hora a gente vai numa tasca aí fazer alguma coisa Ótimo. Quando juntos. tiver por aqui é só dizer. Maravilha. Bom, eu acho que realmente é uma questão que, como eu disse, não tá resolvida, né? Por que não está resolvida? Não está resolvida por um traço, vamos dizer assim, absurdo, né? Desse viés de você poder falsificar um documento, né? Falsificar uma declaração. Porque, claro que o certo seria que você não pudesse fazer isso, você ali atestasse aquilo que de fato aconteceu. Mas, enfim, isso é um fato, isso acontece. Somos todos seres humanos, não é isso? Agora, eu acho que a questão aí é a seguinte: a contratação em BIM não depende só de um atestado de capacitação do profissional, né? Como eu tentei mostrar aqui, ela prescinde, né, por exemplo, um plano de execução BIM. Então, se você vai contratar um serviço em BIM e você pedir, né, este plano de execução BIM para fazer parte de uma proposta técnica em que você vai analisar, pontuar e aí estabelecer quem é o vencedor, né, a coisa começa a mudar, porque você até pode dizer que fez e nunca fez, mas você vai ter que fazer esse plano, né? E fazer um plano de execução BIM é demonstrar conhecimento. No mínimo, você tem que saber do que você está falando, certo? Eu fiz uma lista enorme ali, não é? Só dá uma olhada lá, a quantidade de coisas que você tem informações que você vai ter que colocar.
né? Então, isso é uma questão também que precisa ser considerada. Quer dizer, ok, você está dizendo que fez, tá bom, você fez, mas também tem que entregar para nós aqui esse plano de execução BIM. Né? Então, eu acho que quando você começa a juntar essas coisas, o próprio ambiente comum de dados, não é? Como é que vai ser a operação disso? Se a pessoa não tiver, né, conhecimento, nunca fez isso, como é que ela vai se colocar nessa matéria, né? Então, eu tenho a impressão que a gente precisa abrir um pouco a mente nesse sentido. Porque um lado é importantíssimo da gente garantir, né? Nós não podemos permitir que pessoas que não têm conhecimento de engenharia, de arquitetura, etc., possam fazer modelagens de coisas que são construídas. Quer dizer, quando você está modelando, você está construindo virtualmente um ativo, não é? Então, esse indivíduo tem que ser um engenheiro, tem que ser um arquiteto, tem que estar habilitado para isso. Agora, você também não vai poder, né, contratar alguém que não sabe operar o conjunto das ferramentas, o processo todo, que não conhece como é que faz isso usando estas ferramentas, trabalhando com modelo, etc. Então, existe sim um conhecimento específico. Aliás, vocês trabalham muito em como desenvolver esse conhecimento, né? Então, existe sim, de fato, esse conhecimento. Como é que ele mostra que ele tem esse conhecimento? Fazendo essas outras coisas, né? Se não tiver parte do processo também isso, aí você corre realmente o risco de charlatanismo tranquilamente. Perfeito, concordo plenamente. Inclusive, especialmente se contratar pelo menor preço. É, exato, aí é o caos. O senhor acredita que se acrescentarmos a esse puzzle as peças também acadêmicas do ponto de vista de especialização, mestrados e doutorados, ou mesmo certificações como a da Building Smart, pode também ajudar? Claro, eu acho que não é à toa, né, que a gente tem os cursos de pós-graduação, né, o Lato Sensu, o mestrado, o doutorado. Evidentemente, se você está contratando um profissional que tem uma especialização nessa área, tá lá, né, tem um certificado, eu fiz este curso. Olha, é muito mais tranquilo, né? Pode ser até que ele não tenha sido bom aluno, mas alguma coisa ele ouviu falar, né, sobre esse assunto. Então, assim, tá lá, ele fez, né? Eu acho que sim, eu acho que se tivesse uma comissão de julgamento, eu consideraria, claro. Um profissional ele é doutor, ó, né? Doutor não serve só para escrever artigo, né? É verdade, é verdade. Uma coisa também que é muito recorrente nos perguntar é com relação à capacidade das nossas prefeituras, principalmente, né, que é onde há uma grande necessidade de contratação, mas ao mesmo tempo a grande carência de profissionais habilitados para isso, né? Sim. Como o senhor vê esta evolução, digamos, de formação de todas essas pessoas que estão à frente desses processos licitatórios, frente a essa necessidade que já é urgente, a nossa lei de licitação já está vigorando. Como equalizar isso, né? Uma vez que a gente precisa fazer desse jeito, mas as prefeituras, muitas das vezes, não têm capacidade técnica específica nesta área para absorver essa demanda. Nós fizemos uma pesquisa há um tempo atrás de que 80% das prefeituras do Brasil têm no máximo 50 mil habitantes. Então isso significa uma prefeitura pequena que se traduz muitas das vezes em um corpo técnico muito pequeno, né, em recursos bem limitados. Enfim, para a prefeitura em si, para o estado é um pouco diferente, mas para a prefeitura em si, muitas das vezes é um desafio absurdo. Queria ouvir um pouco o que que o senhor acha dessa dicotomia que há entre esses dois momentos. Bom, em primeiro lugar, vamos ao artigo 19, né, da 14.133. Ele diz que é para contratar preferencialmente em BIM, não é? Desde que seja adequado esse processo. Então, essa é a primeira questão, quer dizer, do que nós estamos falando, né? Você vai construir uma escola popular ali de pequeno porte, etc. Será que você precisa usar toda essa parafernália para fazer um projeto desse? Né? Então, justifica-se com facilidade
por que não vai contratar em BIM, por exemplo. Segundo lugar, vamos para o... Bom, aí precisa, né? Precisamos contratar em BIM. Então, ok. A partir de um certo porte, seria interessante, então, que você tivesse pessoas preparadas para isso. Agora, quando nós falamos a partir de um certo porte, você também precisa ter, dentro da prefeitura, técnicos capazes, mesmo que não sejam em BIM, de conduzir esse processo, etc. Então, essas pessoas que estão nessas prefeituras, evidentemente, precisam se adaptar a essa mudança que é profunda, né? E aí eu chamo a atenção para duas coisas. A primeira é a seguinte: adotar o BIM não significa necessariamente comprar um software e uma máquina poderosa e gastar nisso aí, certo? Adotar o BIM significa compreender o que é este processo BIM. E lembra lá no começo da minha apresentação, não é? Ele envolve pessoas, tecnologia, processos e normas. Então, assim, tecnologia é uma parte dele. O resto é assim, essas pessoas aqui precisam se capacitar, entender quais são os processos que estão envolvidos nisso, né? Quais são as normas que nós vamos trabalhar, etc, etc. E aí, então, você vai para a questão da tecnologia. Na questão da tecnologia, o custo não é tão alto assim, porque na realidade você não precisa necessariamente modelar. Você não precisa comprar um software de modelagem para implementar o BIM na sua prefeitura. Você precisa fazer a gestão do modelo. Você precisa ter alguém lá fiscalizando a evolução do processo que seja capaz de fazer auditoria do modelo. Fazer auditoria do modelo dá para fazer até com software gratuito, né? A gente não vai contar aqui como é que é, mas sim, é possível fazer sim, né? Então, o que precisa é, de fato, fazer um treinamento, fazer uma capacitação, quem sabe fazer um curso com vocês, ou nós aqui estamos, a partir do momento que nós temos esse guia, nos propondo a trabalhar junto a esses municípios, né? Num processo aí que a gente chamaria de extensão universitária, levar esse conhecimento para esses municípios, dar um suporte para eles entenderem o que é esse processo, etc., e começarem, então, o desenvolvimento, né? O Sinaenco, junto com o Mackenzie, está aberto a essa atividade, assim, ser proativo nesse processo. Não, E que maravilha. será sempre um desafio, né? Claro, claro, isso é um processo mesmo a longo prazo, né? Então, muito obrigado, professor, pelas Imagina. explicações, pelas respostas. A gente tem algumas perguntas também aqui dos alunos, né? Então, aproveitar e Pois não, passar pois não. a palavra aqui para a Renata. E quando vieres aqui em Braga, já fica Vamos o lá. convite para a gente almoçar junto, tomar um café, tá bem? Será um Muito, prazer enorme. muito obrigado. Muito bom, prazer. Obrigada, Rogério. Temos uma pergunta aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, a gente consegue estender por 5 minutos mais, mas eu vou com essa do Reginaldo Ortega, que ele é alumni da Zigurate, não desse Master em BIM, mas o Master em BIM Management para Infraestruturas e GIS. Ele pergunta para você, Nardelli, qual a sua opinião sobre as empresas públicas regidas pela Lei 13.303, Ah, como elas podem se apropriar das melhorias da Lei 14.133 sobre o vinho? excelente pergunta. Bom, até porque, né, até por uma questão, digamos assim, cronológica, né, Reginaldo? A 13.000 veio antes da 14.000. Então, a 14.133 não poderia ser prevista lá e a 13.000 não poderia dizer vamos usar o que a 14.000 fala. Mas ela não proíbe. Né? Ela não proíbe. Então, sim, é possível sim adotar, especialmente nas questões, né, de licitação, de contratação, né, se é semi-integrada, se é integrada, etc., que está discutido detalhadamente no nosso guia. Sim, você pode sim adotar todos esses ritos que tem. E há algumas empresas, algumas que já estão fazendo isso, né? Estão adotando. Não tem nenhum problema de usar. Tá? Agora, é claro que não é uma obrigação, né? Não está escrito no texto legal que é obrigado, mas é uma possibilidade, não é proibido. E seria bom que fizessem. Bom, perfeito. Não temos mais perguntas, então eu vou Não? Que bom. finalizando. Quero agradecer, Nardelli, pela sua presença aqui com a gente hoje para explicar
todo esse contexto, foi muito interessante. Rogério, obrigado mais uma vez por estar sempre aqui colaborando. E obrigado a todos que ficaram com a gente até o final na Masterclass e nos vemos na próxima. Obrigada e boa tarde a todos.